E agora nós estamos terminando o mês de janeiro, os últimos 12 dias do mês de janeiro, orando ao Senhor, apresentando esse ano ao Senhor, apresentando os nossos projetos a Deus, e com certeza Deus tem os ouvidos atentos para ouvir a nossa oração. Então, se você puder, onde você estiver, feche os teus olhos e comece a orar comigo agora, nesse momento. Senhor Todo-Poderoso, aqui nós estamos, Jesus, como teu povo, chamados pelo teu nome, humilhando-nos diante da tua presença. Reconhecemos que, ó Deus, sem ti nós não somos nada, e clamamos, Jesus, pela tua misericórdia. Pai, nós ouvimos o teu chamado para orar, por isso nós estamos aqui nesses dias, Senhor, orando e te buscando a tua face, Jesus. E a tua palavra diz que se nós buscarmos a tua face, se nós desviarmos dos nossos maus caminhos, Senhor, ia nos ouvir. Então nós pedimos, ó Deus, nesse momento que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe, Pai, pelas vezes, ó Deus, que nós desviamos da tua face, pelas vezes que nós desviamos, ó Deus, e tentamos continuar nos maus caminhos. Nós te pedimos perdão, ó Deus. Te pedimos perdão, Pai, pelas vezes que falhamos e seguimos, ó Deus, com as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, afastando-nos de ti. Deus, nós oramos. Ouça, ó Deus, o nosso clamor. Purifica os nossos corações, Jesus, e perdoa os nossos pecados. Traz, ó Deus, a restauração sobre a terra. Traz a restauração, Jesus, sobre o nosso país. Traz a restauração sobre a nossa cidade. Jesus, cura os corações feridos nesta noite. Corações que estão em lágrimas, ó Deus. Corações que estão enlutados. Nós oramos, ó Deus, e apresentamos essas famílias a Ti. E pedimos para que o Senhor traga restauração, traga cura, traga, Senhor, libertação. Pai, a estas casas, a estas vidas, em nome de Jesus. Cura as feridas da nossa nação, cura as feridas do nosso estado, cura as feridas da nossa cidade, da nossa família, da nossa casa, Pai, em nome de Jesus. Sara, Senhor, nossas famílias e renova, Jesus, a tua obra, ó Deus, no meio de nós, no nosso meio. Jesus, tu és um Deus fiel, um Deus que cumpre as tuas promessas, e nós confiamos em ti, confiamos na tua bondade. Obrigada, Jesus, porque em ti há perdão. Obrigada porque em ti há amor. Obrigada porque em ti há misericórdia. Obrigada porque em ti há salvação e há restauração. Obrigada, Jesus, porque em ti há vida abundante. Que a tua glória se manifeste, ó Deus, no mês de junho. Hoje nós representamos o 7º dia, representamos o mês de junho. Mas que a tua glória se manifeste no ano de 2025. Que a tua glória se manifeste, ó Deus, nas nossas vidas. Guarda as nossas casas. Envia anjos de guerra para guardar as nossas casas, para guardar as nossas famílias. Envia anjos de guerra para cuidar, Pai, dos nossos corações, Pai. Tua palavra diz que nós não devemos temer, porque tu és um Deus forte. Tu és Deus poderoso. Tu és o Deus que nunca perdeu a batalha. Tu és o Deus que está conosco, ó Deus, hoje e estará eternamente. Tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Deus de milagres, e a boa obra que o Senhor iniciou, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos, o Senhor há de terminar, porque o Senhor é bom. O Senhor é fiel e a tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo, em mais uma live. Senhor, estamos te dando, ofertando as nossas primícias a ti e te convidando para que o Senhor fique conosco, trilhe os nossos caminhos e ande conosco, em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus, né? Georgiane aqui conosco, minha filhinha e tantas outras pessoas queridas. Sejam muito bem-vindas. Nós vamos agora chamar a Olga, que vai estar ministrando hoje para nós. Olga. Palavra vinda dos céus para nós nesta noite. Ok. Tchau, Olga, entrando aí. Obrigada, Georgiane. Esse amor é recíproco. Também amo você demais. Hoje nós temos visitas na live. Que coisa boa, gente nova. Oi, tchau, Olga, minha discípula querida, minha discípula amada, que tem andado comigo há tantos anos, uma discípula que tem exemplo de vida, de mulher de Deus. Seja muito bem-vinda. Eu amo a sua vida, eu sei que Cristo também ama a sua vida e você tem feito muita diferença nesta terra. E com certeza Deus tem te dado hoje uma palavra nova. O tema da palavra da Olga hoje é o poder ilimitado de Deus. Glória a Deus. Fique aí, não saia daí não, que você vai ouvir uma palavra vinda dos céus hoje. É com você, tchau, Olga. Travou? Vamos esperar aí um pouquinho, ver o que aconteceu com a internet da tia Olga. Deixa eu ver se eu chamo ela de novo aqui. Tá tudo ok, gente, para vocês? Será que é a dela que travou? Pelo jeito é, né? Deixa eu convidar ela de novo aqui. Ok. Travou aqui, pastora. Não sei o que foi, não. Deu certo. Acabou o convite da pastora Márcia, né? Nós vamos chamar de convite, né, pastora? Para não falar convocação ao vivo aqui, né? Eu queria, né, caminhar junto com você, pastora Márcia, andarmos aí na mesma sintonia, buscando a presença de Deus, nessa caminhada já de tantos anos, né? Eu amo a sua vida e é sempre um prazer, né, estarmos juntos buscando ao Senhor. Então, como você já disse, a minha ministração hoje, a minha palavra, né, ela vai falar sobre o poder ilimitado de Deus. Às vezes eu fico pensando, será que nós temos consciência, né, do poder ilimitado de Deus? No nosso cotidiano, na nossa vida tão corrida, será que nós paramos em alguns momentos do nosso dia e refletimos sobre esse poder? E que esse poder é ilimitado? Será que nós temos, né, essa consciência? Então, o nosso Deus é aquele que fez os céus, que fez a terra, que fez tudo que habita, né, a terra, nos fez a sua imagem, a sua semelhança, é aquele que governa todas as coisas e que tem o controle de tudo e de todos. Ou seja, nós deveríamos ter a certeza, ou pelo menos deveríamos, de que o poder de Deus não tem limites, porque Ele é o dono da criação. Tudo veio a existir por meio dele. É assim que nós confessamos a nossa fé em Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele faz aquilo que para nós é impossível. Aquilo que não está nas nossas mãos, aquilo que a gente não dá conta, ele vem, age e faz nas nossas vidas. E não há nada que nós possamos imaginar que ele não possa fazer.
Tudo está nas mãos dele. O poder dele é ilimitado. Então, no ano de 2025, eu quero convidar você que está aí conosco nessa live, que vai assistir essa live depois. Eu quero te convidar a ter uma certeza gravada no seu coração. A certeza de que o poder de Deus é ilimitado. Para que você possa viver os milagres que Deus tem preparado para você. O texto de Efésios 3:20 nos diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, o apóstolo Paulo, esse texto do livro de Efésios, né, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, direcionado aos efésios, né, que moravam na comunidade de Éfeso, com a comunidade cristã ali de Éfeso. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele vem nos dizer, vem louvar a Deus por tudo aquilo que Deus faz, mais do que nós possamos pedir ou imaginar, por meio do poder ilimitado que Deus tem, trabalhando em nós, atuando em nós. Que é algo também que muitas vezes nós também não temos consciência disso. Nós achamos que até cremos que Deus é poderoso, até cremos que o seu poder é grande, mas pensamos que ele não atua nas nossas vidas. Que esse poder, ele está presente na natureza, ele está presente na criação, mas que não atua diretamente em nós. Mas Paulo nos lembra que o poder transformador de Deus, esse que não tem limites, né? Ele não está limitado às nossas expectativas humanas. Que ele pode, que ele fará infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Quando nós oramos, nós levamos as nossas petições diante de Deus, nós colocamos ali diante dele as nossas necessidades, a gente tem que ter a consciência de que ele está nos ouvindo e que ele vai fazer muito mais do que nós pedimos e imaginamos. Às vezes o que a gente imagina é tão pequeno e Deus vem, né, com a obra redentora dele sobre as nossas vidas de uma forma tão grande, abrindo caminho, nos dando direções, que quando a gente reconhece isso, a gente lembra lá das nossas orações e pensa assim, poxa, mas eu pedi tão pouco, né? E Deus é tão grande, é tão maravilhoso que me deu tanto. Só que nós precisamos ter essa percepção, ter esse sentimento no nosso coração de que realmente tudo vem dele, ter essa certeza, para que nós possamos reconhecer o agir de Deus nas nossas vidas. Então, num mundo que parece assim tão incerto, quando nós nos voltamos aí para essa passagem de Efésios 3:20, num mundo que nós enfrentamos decepções, que nós enfrentamos sofrimentos, onde os nossos corações anseiam aí por alívio, por conforto, esse texto de Efésios, ele surge como um farol, como uma esperança para as nossas vidas. Ele ressoa como uma promessa do poder e da graça de Deus infinitos para as nossas vidas. Então, em momentos de dificuldades, muitas vezes é comum até nós perdermos de vista as possibilidades infinitas que Deus coloca diante de nós. Nos momentos de dificuldade, muitas vezes nós sucumbimos diante dessas dificuldades e nós passamos a focar apenas nos problemas. A gente sequer reconhece, né, que Deus pode entrar com a sua providência, com o seu poder ilimitado sobre as nossas vidas. Por isso, com frequência, nós nos vemos presos à nossa própria visão, limitando o poder e o agir de Deus nas nossas vidas, daquilo que pode ser alcançado ou daquilo que nós podemos superar. Porque nós limitamos. A gente pensa que Deus não vai agir de uma forma tão grande, então a gente coloca limite naquilo que Deus é. E a gente passa a viver não sobrenatural de Deus, mas nós passamos a encaixar Deus dentro das nossas limitações e não damos a Ele a oportunidade de agir na nossa vida de uma forma sobrenatural. Paulo nos lembra, né, através desse versículo, que nosso Deus é maior do que todas as circunstâncias, maior do que todos os nossos problemas, maior do que qualquer desafio que nós possamos enfrentar. Eu me lembro que uma vez, quando meu filho estava doente, ele era bem pequenininho, e nós fomos ao médico, ele estava com infecção, e o médico passou para ele uma bezetacil. E a gente sabe que a bezetacil ela é uma injeção muito dolorida. Em outro momento, ele já tinha tomado essa injeção e tinha sofrido muito.
Da primeira vez que ele tomou, nós passamos assim um dia inteiro cuidando dele, com o bumbumzinho todo vermelho, e ele chorando o tempo inteiro de dor. Então, quando aquele médico falou para mim que ele precisaria dessa medicação, eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, essa criança vai passar por tudo aquilo. E a gente que é mãe, né? A gente quer proteger os nossos filhos. Quando a gente vê que vai acontecer algo dessa forma, a gente entra em desespero. Então, eu entrei em desespero, mas eu também não vi outra alternativa, eu não vi outra saída para aquela situação. Então, eu fui obrigada a aceitar aquela medicação daquele médico. Eu não tinha para onde correr, eu não tinha o que fazer. Ele também estava ali numa situação de infecção e precisava ser cuidado. Então, eu não poderia simplesmente tirar ele daquele hospital e levar ele para casa. Então, nós nos submetemos àquele tratamento. E eu me lembro muito bem que nós entramos para o quarto, ele ia tomar a injeção ali mesmo no hospital, e enquanto a enfermeira foi preparar, eu fui para trás da porta do quarto, me ajoelhei e orei. Falei, Senhor, não permita que o meu filho sofra como ele sofreu da outra vez. Não permita que isso aconteça. E eu me derramei em lágrimas diante do Senhor, eu coloquei ali diante dele, né, a minha dor, a dor que meu filho, né, iria passar diante daquela situação. E a enfermeira chegou e fez a medicação nele. E o choro dele naquele dia foi de uma medicação comum. Ele não chorou da forma que chorou da outra vez. Ele não teve as mesmas reações que ele teve da outra vez. Então, ali naquele quarto de hospital, eu pude experimentar o poder ilimitado de Deus. Uma coisa simples, né? Que é uma criança tomar uma medicação. Mas muitas vezes nós achamos que Deus vai agir na nossa vida somente em coisas grandiosas. Nós esquecemos de levar a Ele as pequenas coisas que nos entristecem, que nos tiram o rumo no nosso dia a dia. A gente acha que essas pequenas coisas do nosso cotidiano estão sob nosso controle e que, de certa forma, nós até podemos mesmo lidar com essas coisas. Mas nós não precisamos, nós até podemos, mas nós não precisamos lidar com essas coisas sem o favor de Deus, sem a direção de Deus, sem o poder ilimitado de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos uma alternativa, que é buscá-lo, que é entregar a Ele as nossas petições, que é pedir socorro para Ele. Então, nesse versículo, Paulo está simplesmente falando que Deus ele não é algo abstrato, mas que o poder dele age ativamente em nós, nos lembrando de que Deus é real e que nós podemos invocar o nome dele e que ele vai fazer mais do que aquilo que nós pedimos e imaginamos. Então, esse texto aí do livro de Efésios, ele é um chamado para reconhecermos a presença e a ação de Deus em nossa vida cotidiana. É um chamado para nós entregarmos todas as áreas da nossa vida ao Senhor. Reconhecer, sobretudo, a necessidade que nós temos dele. Efésios 3:20 não é apenas uma afirmação sobre a natureza de Deus, mas também um convite para que cada um de nós possamos viver de forma a reconhecermos o poder de Deus, alinhando as nossas vidas a esse poder divino e permitindo que esse poder atue em nós e por meio de nós. Por que por meio de nós? Para que nós não sejamos os únicos beneficiados com esse poder, mas que nós sejamos instrumentos do Senhor para que esse poder chegue à vida de outras pessoas. Para que nós possamos alimentar outras pessoas com essa porção que nós temos recebido, com esse amor que nós temos recebido, com as direções que o Senhor tem nos dado. Então, Ele nos chamou para fazer discípulos. Ele nos chamou para viver a sua graça, a sua misericórdia, para viver o seu poder ilimitado, mas também para nós distribuirmos isso, para nós passarmos adiante. Para que outras pessoas, através das nossas vidas, possam também experimentar esse poder ilimitado de Deus. Mas a gente pode se perguntar assim, o que eu devo fazer, né, para experimentar o poder ilimitado de Deus na minha vida hoje? O primeiro passo é a fé. A palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não crermos que Ele existe, como que nós vamos nos aproximar dEle? Como que nós vamos pedir socorro? Como que nós vamos ter a nossa vida direcionada por Ele? Então, o primeiro passo
para nós experimentarmos o poder ilimitado de Deus, é por meio da fé. Por meio da fé, nós vamos acessá-lo. Nós vamos entrar na sua presença. E ele poderá atuar em nossas vidas por meio do seu poder. Ele poderá cumprir as suas promessas sobre as nossas vidas. O segundo passo é nós termos disposição para alinhar as nossas vidas à vontade de Deus. Nós precisamos crer que ele existe, mas também nós precisamos estar dentro do propósito dele, estar dentro do projeto dele. Alinhar a nossa vida com aquilo que é a vontade dele para nós. Permitir que o seu poder atue em nós. Permitir que ele haja nas nossas vidas. Apocalipse 3:20 nos diz que Jesus está batendo a porta do nosso coração. E que se nós abrirmos a porta do nosso coração e deixar ele vai entrar e vai cear conosco. Cear conosco fala de intimidade. Nós só sentamos à mesa com pessoas que nós conhecemos. Nós só dividimos refeições com pessoas que nós conhecemos. Se nós até cremos, até temos a crença de que Deus existe, mas se nós não convidamos ele para entrar no nosso coração, se nós não alinhamos a nossa vida à vontade dele, nós não vamos poder experimentar esse poder ilimitado da parte dele sobre as nossas vidas. É preciso darmos um passo além da fé. Eu preciso crer, mas eu preciso caminhar na direção dele. Só crer, só acreditar que Deus existe, que ele fez todas as coisas, que eu sou obra das mãos de Deus, não será suficiente para que o poder dele atue em nós. E eu preciso também ter a humildade para reconhecer que mesmo quando eu não entendo, mesmo quando estamos no meio de tempo difícil, eu não entendo o que está acontecendo, Deus está trabalhando. Porque também é muito próprio do ser humano não reconhecer que Deus está trabalhando quando as dificuldades não se dissipam. Quando as dificuldades não são resolvidas, quando elas se prolongam. É próprio do ser humano. Logo ele entende que Deus não está trabalhando, que Deus não está agindo, que Deus não está me vendo, que Deus não sabe, que Deus me esqueceu. Isso é muito comum, nós agirmos dessa forma. Porque nós somos imaturos. Nós precisamos crescer na presença de Deus. Quando a gente olha para a história do apóstolo Paulo, nós vemos um homem que foi perseguido, que foi para a prisão, que foi maltratado, que em todo o tempo ele glorificava o nome de Deus, que em todo o tempo ele reconhecia o poder e a autoridade de Deus sobre a sua vida. Em nenhum desses momentos ele deixou de proclamar a mensagem do Evangelho. Ali na prisão foi o lugar que ele foi mais frutífero, porque ele escreveu dezenas e dezenas de cartas que serviram de orientação para as comunidades cristãs em diversas partes do mundo. E nós, muitas vezes, queremos desanimar diante da primeira dificuldade. Nós achamos que nós fomos abandonados porque Deus não está agindo da forma que a gente espera e no momento que a gente espera. Há 10 anos e poucos meses atrás, eu perdi o meu único filho, com 6 anos de idade. Foi um momento de muita tristeza na minha vida, de muita dureza. Foi um momento em que eu também me senti sozinha. No dia que eu levei um caixão pequeno, branco, e depositei ele no cemitério, eu voltei para casa e eu pensei que a minha vida tinha acabado. Eu pensei que não seria possível caminhar além daquele dia. E eu me lembro muito bem que Deus colocou diante de mim 2 escolhas. Eu poderia abraçá-lo ou eu poderia negá-lo. Eu poderia culpá-lo e dizer que eu não queria mais. Que eu não queria mais viver o propósito dele, o projeto dele para a minha vida. Mas naquele dia, eu abracei Jesus. Eu falei, Senhor, mesmo com tudo que aconteceu, eu creio que você está comigo. Eu creio que o Senhor vai me colocar de pé. E que o Senhor vai abrir portas diante de mim. E que eu vou sobreviver a tudo isso. E Deus, atuando de forma com seu poder ilimitado sobre a minha vida, pegou nas minhas mãos, me colocou de pé, me fez enxergar o poder dele, me fez entender
que o propósito da vida do meu filho tinha se cumprido, mas que o meu propósito ainda não tinha se cumprido, que não era o momento de eu desistir, que eu não poderia desistir. E que mais do que nunca, agora eu tinha uma batalha a ser vencida cotidianamente, porque o meu objetivo é encontrar com o meu filho no grande dia. E Deus plantou no meu coração essa esperança, essa certeza. Então, desde então, eu caminho todos os dias, esperando o momento do reencontro. E eu só posso reencontrá-lo se eu viver as promessas de Deus para a minha vida. Se eu aceitar o amor de Deus sobre a minha vida. Então, Efésios 3:20 nos chama a viver vidas de esperança, de fé, de ação, reconhecendo e se rendendo ao poder de Deus que atua em nós. Nós não podemos desistir diante das dificuldades. As dificuldades, elas chegam para todos nós estamos sobre a face da terra. Mas o nosso Deus, que zela de nós, que cuida de nós, nos fortalece para nós vencermos as dificuldades, por piores que elas sejam. O Senhor nos coloca de pé. O Senhor nos mostra um horizonte. O Senhor nos alimenta com a sua presença. E a gente continua avançando. Eu posso dizer para vocês que hoje, mediante tudo que aconteceu na minha vida, eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho a esperança de Deus no meu coração. Eu sei que eu sirvo um Deus cujo poder é ilimitado, cujo amor é imensurável. Eu sei que Deus me abraça todos os dias e me consola. Deus abriu portas na minha vida, Deus me fez entender coisas que até então eu não entendia. Então, escolher Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer nas nossas vidas, independente da situação que você esteja passando. Escolher Deus é a melhor coisa. Portanto, nos momentos difíceis, de crises pessoais, de questionamentos e dúvidas, a gente precisa nos permitir viver Efésios 3:20. Crer no poder ilimitado de Deus, crer que Ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. E que muitas vezes as nossas petições não são atendidas, não é porque Deus não nos ama, mas porque aquilo não é melhor para as nossas vidas, porque aquilo não é o projeto de Deus para as nossas vidas. E lá na frente, a gente olha às vezes para trás e entende, porque em muitos momentos as nossas orações não foram atendidas. Aquilo que nós colocamos diante de Deus não foi atendido. Porque o propósito dele, o projeto dele era muito maior do que aquilo que nós estávamos buscando diante dele. Então, que nós possamos deixar essas palavras de Efésios 3:20 guiar as nossas vidas, preencher os nossos corações, com a certeza de que Deus pode, fará infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar, de acordo com o seu poder, atuando sobre as nossas vidas. Que a cada dia nós sejamos encorajados, fortalecidos, abençoados por esta promessa. E que nós possamos ver a plenitude de seu significado em todos os aspectos da nossa vida. Nos rendendo realmente diante de Deus, entregando a Ele a nossa vida por completo, os nossos dias. Que nós possamos todos os dias nos levantar buscando a presença de Deus, desejando estar na presença de Deus, proclamando a sua palavra, em oração, abençoando o nosso dia, declarando que Deus está conosco e que nós vamos avançar. Efésios 3:20 nos traz algumas promessas. Primeira promessa contida nesse versículo: Deus tem o poder de superar as nossas expectativas. Então, tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus, Ele pode superar as nossas expectativas. Ele pode oferecer soluções e bênçãos para nós que vão muito além daquilo que nós imaginamos. Daquilo que muitas vezes na nossa mediocridade nós imaginamos. Ele pode fazer muito mais. Segunda promessa: o poder de Deus, ele se manifesta em nós. Ele está em nós. O Espírito Santo vive dentro de nós. Influencia nossas ações, nossos pensamentos e nossas emoções de forma poderosa e positiva. Basta nós convidarmos Ele para habitar em nós. Basta nós abrirmos a porta do nosso coração. Esse poder de Deus vai se manifestar em nós. Vai nos direcionar, vai nos mostrar o caminho, vai abrir portas, vai nos entender, muitas vezes, aquilo que nós temos passado. Vai trazer esperança e luz.
para o nosso caminhar. Terceira promessa: Deus atua em nós de acordo com o seu poder. Sua influência em nossas vidas, ela é constante, ela nos transforma, ela nos molda. A sua influência em nossas vidas muitas vezes nos protege de algo que nós tanto desejamos e que Deus sabe que não é o melhor para nós. Então, o poder de Deus também, ele vem sobre as nossas vidas nos protegendo, nos dando livramentos. Quarta promessa: se sabemos que Deus é capaz de fazer mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, então é a nossa responsabilidade confiar em seu poder e realmente clamarmos por ele, realmente entregarmos todas as coisas do nosso viver a ele. Realmente nos dedicarmos a conhecer esse Deus de maravilhas, de poder sobrenatural que atua nas nossas vidas. Quinta promessa: ao reconhecermos que Deus trabalha de acordo com o seu poder, que ele não se limita às nossas expectativas, nós permitimos que ele haja na nossa vida de maneira ampla. De maneira que vá muito além da nossa visão limitada. Então, uma promessa que esse versículo contém, ela é poderosa e reveladora. E qual que é essa promessa? Que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Isso nos lembra da magnitude do nosso Deus e, ao mesmo tempo, da posição que ocupamos com relação a Ele. Precisamos ser dependentes desse Deus, porque Ele nos fez uma promessa de cuidar de nós além das nossas expectativas e fazer muito mais do que aquilo que nós temos pedido a Ele. Fazer muito mais do que aquilo que nós temos colocado em oração diante dEle. Ele tem essa promessa para as nossas vidas. Mas nós precisamos ser dependentes, nos colocar completamente na dependência do Senhor. Nós precisamos deixar de agir segundo a nossa vontade, segundo o desejo da nossa carne, segundo aquilo que vai trazer para nós um prazer provisório, e depois desse prazer muitas dores, muitos sofrimentos, um prazer que não compensa. Nosso Deus, ele não é um Deus distante, desinteressado, mas ele é um Deus infinitamente capaz e profundamente relacional e pessoal. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Como Deus relacional, pessoal, ele nos conhece. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Ele está conosco todos os dias. Ele acompanha o nosso dia a dia. Ele não está longe. Ele sabe o que está acontecendo. Ele se importa comigo e com você. Ele sabe os caminhos que temos percorrido, as circunstâncias e desafio que cada um de nós tem enfrentado na nossa vida. E mais que isso, ele nos conhece e nos entende. E ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em usar o seu poder ilimitado para nos socorrer. Ele tem prazer em estar caminhando conosco. Mas cada um de nós devemos fazer uma escolha. Cada um de nós, a todos nós foi dado o livre-arbítrio. E cada um de nós podemos escolher caminhar com Deus, experimentando o poder ilimitado dele sobre as nossas vidas, ou caminhar na companhia só dos homens, dos nossos amigos, na nossa própria companhia, experimentando o poder que nós não temos. Mas Deus nos convida nesta noite a caminharmos com Ele, a experimentar o poder ilimitado que Ele tem para as nossas vidas. Quando nós olhamos para esse texto, Efésios 3:20, começamos a nos ver como seres não isolados, mas como filhos de um Pai celestial, de um Pai amoroso, que tem prazer em atender às nossas necessidades e mais, superar as nossas expectativas. Essa é a nossa verdadeira identidade nele, em Cristo Jesus. Somos filhos e temos um Pai zeloso que nos recebe a cada dia nos seus braços de amor, um Pai que tem prazer em nos abençoar. Esse versículo, ele nos ensina, sobretudo, sobre a grandeza infinita de Deus. Aquele que é o autor da vida, aquele que sabe de cada pulsação do nosso coração, aquele que conhece
conhece os nossos passos, que conhece o íntimo do nosso coração. Aquele que atua em nós e vai muito além daquilo que nós podemos pedir ou imaginar. Esse versículo, ele nos mostra que a obra divina, que o propósito de Deus, que a pessoa de Deus é ativa em nós. Está em nós. Deus está em nós. Nós temos em nós a presença do Espírito Santo de Deus. Deus vive em nós. Se você quer ver Deus, olhe para si. Olhe para o seu coração, olhe para a sua vida. Ele está em você. Se você convidou ele para entrar na sua vida, ele está em você. Usufrua dessa presença. Converse com ele. Coloque-se diante dele. Tenha prazer em estar na presença do Senhor, porque ele habita em você. Esse poder revelado em Efésios 3:20, ele não se limita apenas a grandes momentos, como eu já disse, da nossa vida cristã. Mas ele permeia o nosso cotidiano, ele está enraizado na nossa identidade. E Deus tem prazer quando nós colocamos isso em prática. Eu trabalho com muitos documentos ali no Liceu de Goiás e é muito comum eu perder alguns documentos. Porque vira e mexe eu estou perdendo um documento. E eu incomodo tanto Deus com os meus documentos, você não tem noção. Eu direto falar, Senhor, esse papel aqui, ele estava aqui hoje, eu vi ele existe, ele é real e eu quero ele. E eu oro e eu falo, Espírito Santo, me ajuda, me mostra, me dê discernimento, porque eu creio que Deus está presente no meu cotidiano. Se ele está presente no meu cotidiano, se ele está enraizado na minha identidade, ele sabe de tudo, ele está vendo tudo, ele está ali, ele está comigo. Então, ele vai me ajudar sim. E ele tem me ajudado. Todos os documentos eu tenho encontrado. Outro dia foi tão interessante que eu perdi um documento. E eu procurei, não encontrei esse documento. Eu orei, não encontrei esse documento. Mas eu não precisaria dele de imediato. Eu tinha um prazo, né, para colocar na minha prestação de contas. E eu falei, eu vou deixar Deus agir. E num belo dia, eu não estava procurando o documento. Peguei uma pasta lá com os outros documentos, lá organizando a prestação. O que aconteceu? Esses documentos lá, eles tinham clipes, e no momento que eu coloquei em cima dos outros, esse clipe pegou aquele documento que tinha sumido e ficou ali encaixado embaixo. Então, tipo assim, eu não ia achar isso por mim mesma, gente, nunca. Porque essa pasta que eu peguei era uma pasta que eu peguei só para consultar. Eu voltei essa pasta para o lugar. Então, assim, não era uma pasta, documentos que eu estava mexendo com eles toda hora. Então, seria muito difícil, assim, por mim mesma, eu achar esse documento. Mas aí surgiu uma questão que eu tive que voltar nessa pasta. E depois que eu peguei ela, que eu achei esse documento, eu falei, mas por que mesmo que eu peguei essa pasta? O que mesmo que eu queria com ela? Mas, na verdade, era o Espírito Santo de Deus que estava me levando até aquele documento que eu precisava dele. E que eu tinha perdido aquele documento. Mas, na verdade, eu não perdi, né, gente? Vocês já entenderam que eu não perco documentos. Eles apenas se escondem lá entre eles. É verdade. Então, o poder de Deus, ela é incomparável e ilimitado. E ele age nos mínimos detalhes na nossa vida. E muitas vezes a gente fica esperando o agir de Deus, o atuar de Deus na nossa vida de uma forma sobrenatural. Né? Um anjo aparecendo no clarão. Uma voz ressoando ao longe, falando comigo. Não, amados. Deus está em nós, ele vive em nós. Ele atua no nosso dia a dia. Ele sabe aquilo que está incomodando o seu coração hoje. Ele tem prazer em te abençoar, em abrir portas na sua vida. Então, quando nós experimentamos o poder de Deus em nossas vidas, tudo é transformado. Nós somos transformados, a nossa vida é transformada. Novas expectativas surgem diante de nós. Nós passamos a ver o mundo de outra forma. Nós passamos a entender o mundo de outra forma. Então, a maior demonstração do poder de Deus, ele já nos deu também, que foi ali na cruz, na vitória de Jesus sobre a morte. E essa vitória garante a cada um de nós o perdão dos nossos pecados e a vida eterna em comunhão com Deus para todo sempre.
É a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Graça disponível para todos nós. Graça como favor imerecido. Nós nunca merecemos. Na verdade, nós nunca seremos merecedores. Mas ainda assim, Jesus se entregou para que eu e você tivéssemos vida abundante nele. Para que nós pudéssemos experimentar o cuidado dele, o perdão dos nossos pecados sobre as nossas vidas. E não há nada que nós possamos fazer para merecer essa graça. Pois se tivesse algo que dependesse de nós, ai, ai, ai. Nós somos incapazes. Nós somos incapazes. Mas só por meio da graça de Deus nós podemos acessar o coração de Jesus. Não depende de nós. A Bíblia diz que é dom de Deus. E isso é maravilhoso. Porque se dependesse de nós, nós não teríamos esperança. Nós estaríamos separados para sempre do amor de Deus se estivesse nas nossas mãos, porque nós somos tão fugazes, nós somos tão volúveis. Hoje nós queremos uma coisa, amanhã nós já não queremos. Hoje está bom, amanhã aquilo já não está bom. Mas por nos conhecer, Deus Pai enviou Jesus Cristo para na cruz do Calvário pagar o preço pela minha vida e pela sua vida, para nos dar a oportunidade de pertencermos ao teu reino, para nos darmos a oportunidade de experimentarmos o poder ilimitado de Deus sobre as nossas vidas. E eu te chamo hoje para crer nesse poder de Deus, para crer no sacrifício de Jesus na cruz, para chamar por Ele e reconhecê-lo como seu Salvador, para que você possa experimentar o poder de Deus atuando na sua vida, seja qual for a sua situação. Eu posso te garantir que sem resposta o Senhor não vai te deixar. Verdade. Que em 2025 nós escolhamos viver debaixo do favor de Deus e que nós possamos experimentar o poder ilimitado de Deus em nossas vidas e na vida da nossa família. Que nosso coração esteja aberto a essa revelação, a essa verdade. Que o nosso coração esteja aberto ao propósito e ao projeto de Deus para as nossas vidas. Que é de paz, que é de amor, que é de alegria, que é de nos dar mais do que nós temos pedido ou mais do que nós imaginamos. Amém? Amém, glória a Deus. Que palavra, né, gente? Que live, que momentos que o Senhor tem nos presenteado. Olga, muito obrigada por mais um dia. Gente, eu quero dizer para vocês que esse projeto aqui, ele nasceu do grupo de intercessão, do nosso devocional. Eu já tem mais de 3 anos, eu acho que já tem mais de 3 anos, que a gente ora juntos, que a gente levanta de madrugada. Pandemia, né, pastora? Começou na pandemia, né? Então, já tem mais de 3, né? Mais de 3 anos que a gente ora, levanta 5h40, 5h50 da manhã para 6 horas da manhã. Nós oramos juntas e colocamos vida de muitas pessoas e a gente viu muito agir de Deus, o sobrenatural de Deus. E esse é um projeto do grupo de oração da Igreja Luz para os Povos da cidade de Goiás. Como Deus tem avivado os nossos corações, como Deus tem abençoado a nossa igreja, o louvor, as palavras, como Deus tem estado conosco. E com certeza Ele também quer estar com você. Esse vazio que a gente sente às vezes, isso é falta de Deus no nosso coração, porque ninguém, nada neste mundo pode preencher o que o Senhor pode fazer, o lugarzinho dele ninguém pode ocupar. Então, faça como a Olga disse, venha conhecer o amor ilimitado de Deus, venha experimentar o amor ilimitado de Deus. E nós vamos orar, terminando essa live. Que dias gostosos, eu tenho certeza que quando nós terminarmos o nosso propósito, nós vamos sentir falta desse momento, desses dias. O corpo físico cansa, mas a nossa alma está em paz, o nosso coração está em paz, sabendo que nós estamos aqui compartilhando o amor de Deus, compartilhando as palavras que Deus tem nos dado, a revelação de Cristo através de nós, amém? Então, vamos abençoar agora
esta noite, abençoar o nosso mês, abençoar o nosso ano. Pai, nós te louvamos. Encerramos esta live, ó Deus, com coração grato a Ti. Senhor, nós elevamos os nossos olhos para o monte neste momento, porque nós sabemos que é de lá que vem o nosso socorro. Senhor, Tu tens sido nosso socorro bem presente em todos os momentos de nossas vidas. E eu libero palavra de bênçãos, palavra de vitória, palavra de alegria, de força, Pai, de conquista, de renovação. Senhor, que estas vidas que estão nos ouvindo possam ter uma experiência com Teu Espírito, que elas possam receber a manifestação e o visitar do Espírito Santo de Deus, porque nós cremos que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode convencer o homem do pecado. Só o Senhor pode alcançar o coração do homem. E nós declaramos, ó Deus, que estas vidas estão guardadas e serão visitadas pelo amor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos vocês e tenham uma boa noite. Glória a Deus. Tchau.